Bem-vindos novamente ao canal Duas Taças e um Barril de Petróleo. Nós estamos aqui hoje com o Fernando Cunha, que é diretor da OGTEC. É assim que fala, Fernando? OGTEC, né? Isso. E, Fernando, para a gente começar a conversa, muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer ter você aqui. A gente já se conhece há muitos anos. Vou te recomendar que a gente não fale de visita à Ucrânia, que nós fizemos juntos em 2001, porque esse seria um assunto para um podcast inteiro, né? Inteiro. Tem muita história boa para contar. Quem sabe um dia a gente faz um específico sobre isso, né? Eu gostaria, Ronaldo. Não é? Tem muita história boa. E, de repente, juntar outros que foram junto conosco lá. Nossos amigos seria que foram, muito bacana falar sobre isso. Distribuídos em várias cidades da Ucrânia, né? Conhecemos a Ucrânia de cima a baixo, cima a baixo. Então, esse assunto hoje será proibido daqui para frente. Mas, gente, olha, eu gostei dessa ideia, viu, da gente fazer um podcast específico sobre a nossa missão em 2001. Pô, seria um prazer, Ronaldo. Não é? Seria um prazer. Muito legal. E para a gente começar a conversar especificamente sobre a conversa de hoje, eu queria que você falasse um pouco de você, se apresentasse, falasse da sua carreira e da passagem pela Petrobras e a chegada hoje na OGTEC. Conta um pouquinho para a gente. Bem, Ronaldo, fiquei 36 anos na Petrobras, né? Fui admitido em 1977, mas não como engenheiro. Eu terminei a Escola Técnica Federal e imediatamente fui fazer vestibular para engenharia. E eu queria ir para... Aliás, lembrando que você é do IME, eu me lembro que quando eu terminei a Escola Técnica, como eu fui muito bem colocado, o pessoal do Miguel Couto Baense me convidou várias vezes para a turma IMITA. Mas eu tinha um outro propósito. E qual era esse? Eu queria ir para a UF por duas razões. Porque eu queria fazer engenharia de telecomunicações e o curso da UF era muito reputado. E a engenharia da UF era em 4 anos. Ah, tinha um ano a menos. Tinha um ano a menos porque era integral. E eu me formaria antes. Um ano antes. Mas a vida nunca é como a gente quer. Então, eu fui para a UF, de fato, passei no vestibular, fui para a UF, comecei a cursar o ciclo básico. Quando eu estava já no 3º período, eu tive que trabalhar por questões familiares. Eu precisei arrumar um emprego. E nesse ínterim aparece um concurso para a Petrobras, para nível médio. Eu fiz, fui muito bem colocado também. E aí, o que eu faço agora com o curso de engenharia? Eu fui para a Reduc, fiz o curso na Reduc de instrumentistas, fui aprovado, fui o primeiro da minha turma, mas o curso de engenharia começou a ficar muito dificultado, porque eu tinha que... Questão de horário, né? É horário, e como é que eu faria para sair da Reduc? Eu já perdi meio período, ainda tinha que ir para Niterói e voltar para Jacarepaguá, onde eu morava. Então ficou simplesmente impossível, ficou inexequível de fazer isso. Eu interrompi o curso, tranquei o curso de engenharia por 1 ano e na volta decidi que iria para uma universidade particular. Então fiz a transferência da UF, fui para a Veiga de Almeida e terminei o curso de engenharia elétrica, aliás, muito bem também, estava entre os primeiros ali. Fiz sistemas de potência e continuei na Petrobras como nível médio. Anos depois, quer dizer, não muito tempo depois, eu me formei em 82. E quando em 83 aparece concurso para engenheiro de equipamentos, eu faço e fui reclassificado, porque na Petrobras tudo é concurso. Tudo é concurso, isso. Fui reclassificado e fui convidado para ir para o Distrito de Produção do Espírito Santo, então recém-criado, e cujo São Mateus? São Mateus. E cujo superintendente era o Costa Milã. Ah, famoso Costa Milã. Nosso caro Luiz Carlos de Lemos Costa Milã. Fiquei durante 3 anos lá e nesse momento, ou praticamente no ano de 2002, no ano de 1985, foi criado na Bacia de Campos um grupo chamado Grupo de Grandes Máquinas. E eu estava em São Mateus, fui convidado para integrar esse grupo, então fui para Macaé, transferido para Macaé. O Distrito de Produção do Espírito Santo ele era vinculado a Macaé, mas a partir da criação, em 1983, desse distrito,
ele passou a ser uma entidade autônoma, desvinculada unidade, de Macaé. Uma unidade de negócio autônoma. Exato, uma unidade de produção da Petrobras autônoma. Mas aí eu me transfiro e fui fazer parte desse grupo de grandes máquinas e passei a trabalhar integralmente com turbinas a gás, compressores centrífugos, com máquinas. Tá, foi daí que veio a tua experiência Daí, super reconhecida na área de turbina. Pois é, eu me dediquei muito a isso. Embora sendo engenheiro eletricista, Pois é. embora sendo engenheiro e formado em sistemas de potência, eu passei a me dedicar integralmente ao estudo de máquinas, termodinâmica. Em 1991, a Petrobras, particularmente Macaé, que estava experimentando um crescimento gigantesco no número de turbogeradores e turbocompressores, resolveu mandar pessoas para o exterior para fazer mestrado nessa área. E eu fui um dos escolhidos. Então, o primeiro que foi o Fernando Homem, Sim. Você deve ter conhecido. Sim, né? Claro que sim. Fernando foi para Cranfield. E logo, quando ele voltou, eu fui para Cranfield fazer um mestrado na área de projetos de turbinas a gás. Ah, legal. E ao voltar, continuei exercendo meus trabalhos de engenheiro de equipamentos na Bacia de Campos, mas logo depois fui convidado para vir para o SEMPS. Aí foi uma questão complexa, porque Macaé não queria me liberar. Então, a minha família morando no Rio, mas aí são essas coisas que a Petrobras tal, tinha, o superintendente não liberava, o outro queria, mas tudo acabou se acertando. Eu vim para o SEMPS e continuei a trabalhar na área de máquinas, só que com outro viés. Na Bacia de Campos eu trabalhava com manutenção, embarcado, depois em terra. Na oficina de turbina. Na oficina de turbinas. E depois, no SEMPS, eu trabalhei no grupo de engenharia básica, mas aí era fazendo projetos conceituais e projetos básicos de turbogeradores e turbocompressores, não só para plataformas e FPSOs, mas também para petroquímicas e para refinarias. E foi um período muito interessante, Ronaldo, porque eu tive a oportunidade de acompanhar vários testes de máquina no exterior. No Japão, Estados Unidos, na Europa, e isso me deu uma bagagem, assim, do ponto de vista de... Eu já tinha bagagem de manutenção, oriunda do meu trabalho em Macaé, e passei, então, a ter Depois passou pela operação, e tive esse complemento, digamos assim, teórico no SEMPS. Sim. E aí eu fiquei, assim... Exatamente, e eu tinha feito o mestrado também nessa área, em projetos de turbinas a gás. Quer dizer, todo esse cabedal de conhecimentos foi importante para que depois eu fosse para a área de termoelétricas. Ah, entendi. Nós começamos um programa, na verdade a Petrobras começou um programa de adotar nas refinarias gerações para autoprodução de energia. Isso foi em torno de 1998, 1999. Em 2000 é criada a Diretoria de Gás e Energia, que veio então o Delcídio, né? Sim. Delcídio do Amaral, foi ser o nosso diretor na Petrobras, o nosso Nestor Cerveró assumiu a gerência executiva da área de energia e projetos de termoelétricos, e eu fui convidado do SEMPS para ir para lá. Então foi a mesma coisa, né, e tal, não libera. Bom, eu acabei indo. E daí eu passei a ter uma vivência especificamente na área de geração de energia, ou grandes blocos de geração de energia. E fizemos todos aqueles projetos. Porque você deve se recordar, Ronaldo, em 2001, nós tivemos, de 2001 a 2002, nós tivemos aquela crise terrível de energia. Sim. Foi criado, inclusive, o Ministério do Apagão. E como ministro interino foi nomeado Pedro Parente. Pedro Parente, então ficou com aquele ministério. Depois foi presidente da Petrobras. Anos depois, né, seria presidente da Petrobras. Mas já havia antes de 2001, ainda em 2000, uma visão de se montar grandes termoelétricas para ancorar o gasbol. O gasbol começou a operar em 99 e o gasbol precisava de grandes consumidores para ancorar. Contínuos, né? Contínuos para ancorar toda aquela vazão que vinha da Bolívia.
né, que ela começou a crescer. 30 milhões de metros cúbicos por dia. Até chegar a 30 milhões, que era a vazão nominal do duto. Do gasoduto. Então, em 2000 foi criado o PPT, o Programa Prioritário de Termoeletricidade, em Brasília. 2000, fevereiro de 2000. Houve uma grande pompa e circunstância lá em Brasília, se eu posso falar assim, e foi instituído o Programa Prioritário de Termoeletricidade. A Petrobras é que entrava com o maior número de projetos, como não poderia deixar de ser. Eram inicialmente 49 projetos, depois esse número cresceu. A realidade depois foi outra, né? Mas a ideia era gerar, com esses projetos do PPT, num prazo de 2 anos, 24 meses, 15 mil megawatts de energia, né? Um bloco de potência e energia. Então, mas acabou que, por uma série de razões, a Petrobras acabou sendo o grande player de todo esse planejamento. E foi aí, Ronaldo, que começou a minha história com as termoelétricas, né? Então, E você acha que dessa tua experiência aí, você vê hoje que o mercado de geração mudou muito no Brasil com relação a esse início dos anos 2000? O mercado de geração, ele mudou no seguinte sentido. À época, a época que eu digo, lá em 2000, 2001, com a crise de energia, havia muitas críticas ao estabelecimento de tantas termoelétricas, por questões, inclusive, de emissões. E logo depois, inclusive, quando entra o novo governo do presidente Lula, e vem o diretor Hildo Sauer, ele questionou um pouco a necessidade de tantas termoelétricas. Hoje não se questiona mais. Hoje não dá para prescindir delas, né? Impossível. Impossível. É impossível nós termos hoje. Houve uma grande interrupção, eu diria, da geração hidrelétrica. Hoje o potencial está concentrado no norte. E as usinas hoje são todas a fio d'água. E há, inclusive, um grupo hoje no Brasil, por exemplo, o próprio Gerson Kellman, né? Ele defende muito a adoção de projetos termoelétricos, inclusive fez um artigo recentemente que eu li, com reservatórios, para que nós tenhamos capacitância para resistir a períodos de seca. Então, as últimas usinas, por exemplo, a fio d'água, elas não garantem essa capacitância necessária para nós termos esse estofo para resistir a grandes períodos de seca. Então, fazer um corte da curva de sazonalidade. Exatamente, né? Exatamente. De tal forma que nós temos algo flat para responder qualquer que seja a circunstância. Então, hoje as termoelétricas são imprescindíveis, e não sou eu que estou dizendo isso, o próprio mercado aceita, e basta ver os leilões. Nós já estamos com 20 anos de leilões, Renato. Nós começamos os leilões em 2004. É claro que os leilões de energia, eles estão mais rarefeitos hoje, né? Por quê? Os prazos de contratação devem estar maiores também. Os prazos de contratações são em torno de 20, 25 anos. Mas a questão é que hoje, com a introdução das eólicas solares, nós temos um surplus de energia hoje no Brasil imenso. Inclusive, isso está gerando um problema seríssimo hoje, que eu não sei, o mercado tem falado muito, que é o chamado curtailment. Curtailment são cortes de geração, que estão afetando tremendamente os investidores. Imagino, que contavam com determinada demanda firme, Exato, né? Exato. Porque assim, Fernando, hoje a gente tem aí uma matriz muito diversa, né? A gente tem as antigas hidrelétricas, tem as novas a fio d'água, tem geração eólica, tem geração distribuída a partir de fotocélula, a gente tem geração em grandes fazendas fotovoltaicas. Claro que essas duas aí, essas três que eu falei, elas têm uma sazonalidade diária, né? Você consegue, dia de sol, você consegue gerar muito, de noite você não consegue gerar nada. As eólicas você gera quando tem vento, tem lugar que tem vento sempre, tem lugar que tem uma sazonalidade grande. Você precisa de ter uma infraestrutura, seja com termoelétrica com base em turbina, seja com base em motor, que faça esse corte. Senão
o sistema não funciona. Exatamente, Ronaldo. Nós temos, inclusive, a famosa curva do pato. Não sei se você já viu. A curva do pato. Eu acho ótimo. Pois é, ela tem aquele perfil assim que mostra que num determinado horário do dia você tem uma queda de carga, mas quando se aproxima das 19 horas tem um pico de carga muito grande. E às 19 horas não tem sol. Isso. Então, é necessário o quê? É necessário que eu tenha um lastro que é fornecido por aquelas termoelétricas de pico, que são as peaker, para fazer um peak shaving, para poder dotar o sistema de geração, né? Exato, de geração suficiente para atender a carga. Então, um perfil como esse, como é que eu vou atender com geração eólica ou solar? Você não tem controle. Renovável. Bom, não tem controle. O solar, pelo menos, você sabe que horas vai ter, né? Mas eólica... E vento. E vento. Não tem controle nenhum, né? Exatamente. É absolutamente aleatório. Então, Ronaldo, eu diria o seguinte, do ponto de vista de geração e de atendimento à carga, ninguém mais duvida ou coloca qualquer interrogação da necessidade das termoelétricas. Não há como. Tanto que tem crescido. Você vê, e uma das questões que tem ampliado o uso de termoelétricas, o que é? São os FSRUs. É o GNL embarcado. Sim, GNL embarcado. Hoje nós já temos no Brasil 8 terminais de GNL. São alguns, 3 estão amarrados a contratos, que é Barcarena, que é GNA aqui no Porto de Açu, e tem mais Barcarena, GNA, e tem uma outra que eu não me recordo agora, mas o crescimento das termoelétricas tem como insumo combustível hoje o próprio GNL. Que na sua maioria é importado, né? Todo GNL é importado. Todo GNL é importado. E tem projetos, por exemplo, há um projeto da Eneva que usa GNL, mas é um projeto espetacular esse da Eneva. Eles têm uma planta em Roraima chamada Jaguatirica. E Jaguatirica é alimentada com GNL a partir do campo de azulão que fica em Silves, no Amazonas. Então, eles têm um cluster ali de produção de gás. O gás é liquefeito ali em azulão, lá no Amazonas. Ele é transportado por carretas criogênicas, 1.100 quilômetros, até a usina em Roraima. Porque, infelizmente... Sim, não tem outro meio de transporte que atinja, né? E o estado de Roraima é o único que não está no sistema interligado. Então, não há dúvida, Ronaldo, as termoelétricas vieram para ficar. Né? Eu sou um entusiasta das termoelétricas, você pode dizer, mas as termoelétricas não emitem. Sim, elas emitem, claro. Agora, considerando que o gás natural é um emissor, se eu posso dizer assim, muito mais benéfico, por exemplo, que o óleo... Sim. Ou que um combustível líquido. Por megawatt gerado tem uma diferença enorme. Enorme. Nós estamos falando numa emissão muito menor, sem enxofre, né? Metano praticamente puro. 80% do gás natural é metano. Metano. Né? Então, a questão de emissões ela fica mitigada, não anulada, mas fica mitigada em decorrência do gás natural ser muito mais benéfico ao meio ambiente do que um combustível líquido, por exemplo. Hoje se fala muito, Ronaldo, em hidrogênio. Uhum. Existe tecnologia hoje para queimar hidrogênio nas turbinas a gás? Sem dúvida. Nós temos. A GE já tem máquinas menores que podem funcionar com 100% de hidrogênio. Máquinas maiores não. Aí eles experimentam misturas de 50%. Eu estou até escrevendo um paper agora sobre isso. O uso de hidrogênio em turbinas a gás. De grande porte. De grande porte. E agora está se explorando muito queima de amônia, utilização de amônia em turbinas a gás. Sem converter para hidrogênio, né? Sem converter direto, para hidrogênio. Queimando queima de amônia direto. Porque a amônia não tem carbono, né? Agora tem nitrogênio, é isso. A amônia tem nitrogênio. Que ao ser oxidado na queima, produz NOx. Uhum. Então, Ronaldo, é inquestionável para mim. Ninguém vai colocar como base uma geração intermitente. Né? Geração intermitente tem que ser uma geração que possa ser firme, que é o caso de uma termoelétrica. Eu ligo uma termoelétrica de ciclo combinado
Eu coloco um bloco, por exemplo, nós temos aqui GNA1, GNA2, estão operando aqui em Açu. 3.000 megawatts. Nós temos a primeira, que foi inaugurada, se não me engano, em 2001, com 1.300 megawatts, e agora, em maio, inauguramos a GNA2 com 1.700 megawatts. Nós temos Porto de Sergipe, que hoje é da Eneva, inclusive eu tive a OGTEC, participou do due diligence da Porto de Sergipe 1, que é uma usina de 1.500 megawatts, e que hoje é da Eneva, que funciona com FSRU, ancorado ali, contrato de longo prazo, né? Então, esse gás que ela usa é originado de onde? Esse gás ele vem importado. É comprado no mercado. No mercado GNL. Fora do Brasil. mercado aberto aí fora do Brasil. Não, hoje, por exemplo, Ronaldo, hoje, se você verificar, a Espanha, por exemplo, todos falaram da interrupção, olha, com a guerra Rússia-Ucrânia, a questão da interrupção do gás oriundo da Rússia para a Europa. A Espanha, por exemplo, não sofreu muito, porque a Espanha ela investiu em terminais de GNL. Então ela pode receber de onde for, não depende dos gasodutos. Né? E hoje os Estados Unidos são grandes exportadores. Sim. Também. Catar, os Estados Unidos são grandes exportadores. Então eu vejo que é inescapável, viu, Ronaldo? A gente ouve muito falar, né, do gás natural sendo o combustível da transição energética. Essas características que você falou aí agora reforçam esse ponto, né? Eles mantêm essa questão do nível de emissões menor comparado com combustíveis líquidos. Mas tem um concorrente aí nessa história que é o etanol. Mas, Ronaldo, veja, a questão da logística. Né? Vamos pensar em etanol. Quando eu era gerente executivo, aliás, na carreira eu não escrevi todos os cargos e tal, mas quando eu fui gerente executivo, fui gerente geral na área de gás e energia. Quando eu voltei da BR, eu era diretor da BR de logística, voltei para a Petrobras. Antes de ir para a BR, eu era gerente geral de operação e manutenção de termoelétrica. Fui para a BR, a convite lá do Rodolfo Landim, retornei à Petrobras e fui ser gerente executivo de operações de termoelétricas na gestão do diretor Hildo Sauer. E nós chegamos a converter uma térmica em Juiz de Fora para operar com etanol. Olha só. Testamos com a GE, testamos uma... Barreira técnica não tem, né? Não. É claro que tem que haver modificações nos queimadores. Sim, mas não tem barreira técnica. Não há barreira tecnológica. Você precisa de adaptação. Precisa de adaptação dos queimadores. Mas barreira, de fato, não tem. É claro que não existe nenhuma experiência, Ronaldo, Pois essa é uma questão. De queima a longo prazo. De longo prazo. Os testes se mostraram, os resultados foram ótimos. Teste de performance. Teste de performance. Não de vida útil. Não, porque nós não temos essa experiência de operação a longo prazo. Acho que ninguém tem, né? Ninguém tem. Houve testes em vários lugares do mundo. A própria Hispano-Suíça, eu trabalhei na Bacia de Campos com várias turbinas hispano-suíça, né? E a Hispano-Suíça chegou a fazer testes com etanol na década de 70 na França. Mas eu não me lembro deles terem divulgado esses resultados. Eu sei que fizeram. Mas nós adaptamos a turbina, uma LM6000, que é uma turbina aeroderivativa da GE, para operar com etanol. E foi um sucesso. Agora a questão é o seguinte, Ronaldo, pega uma turbina de 40 megawatts operando, digamos assim, na base. Quantos caminhões você precisa? Pois é, o volume de etanol é absurdo. O gás natural, né, Ronaldo? Eu coloco um duto e alimento a térmica muito mais facilmente. É uma questão logística. Ela vem beneficiar, nesse caso, o gás natural, até pela disponibilidade. E eu acho que, do ponto de vista de pretensão, ficou muito bem, o teste foi, nós não tínhamos experiência, acho que ninguém tem, como você mencionou, operar uma térmica dessa etanol a longo prazo, quais são as implicações, nós não sabemos. Agora, de gás natural, não, gás natural. E gás natural é esse mesmo, é um vetor de transição, é um vetor de convergência, né, entre os setores elétricos, entre o setor elétrico e o setor de óleo e gás. Sim. Então, por exemplo,
nós temos aqui, exemplos que nós temos aqui. A GNA aqui, máquinas Siemens, operando com FSRU. Nós temos Marlim Azul, operando também em Macaé, com gás do pré-sal, né? O gás vem Rota 2, Caraguatatuba, foi feito um terminal, um duto de 20 quilômetros, aciona Marlim Sul, gás da Shell. Então foi a primeira térmica operando com gás do pré-sal. Está aí a Marlim, uma térmica de 570 megawatts. Então, as experiências que nós temos têm sido muito bem sucedidas, Ronaldo, nos projetos de geração a partir de termoelétrica. E essas térmicas que estão recebendo gás direto essa, por exemplo, com gás da Shell, ela tem demanda permanente ou ela é vagalume? Não, ela tem demanda permanente porque ela foi vencedora do leilão. Ah, entendi. O leilão, né? O leilão, ele implica em que é um contrato, e esse contrato, claro, ao participar do leilão, uma série de requisitos, uma série de pré-requisitos tem que ser preenchidos para poder ser aceito, pelo menos para participar do leilão, para ser um bidder no leilão. Então, tem que ter gás, tem que ter um parecer de acesso. Eu não posso simplesmente construir uma termoelétrica de 1.000 megawatts e vou dizer o seguinte, vou jogar aqui passa uma linha de 500 kV aqui, eu vou jogar 1.000 megawatts nessa linha. Não, tem que ter um parecer de acesso, um estudo muito bem fundamentado de, por exemplo, corrente de curto-circuito, de estabilidade, porque eu posso, ao invés de ser benéfico para o meu sistema, eu posso introduzir, inclusive, instabilidade no sistema. Pois é. E o que todo mundo fala é que essas térmicas de geração a gás, elas teriam muita dificuldade na questão da interrupção, porque você não tem para onde botar o gás. Isso é um fato? Não, pode ser um fato. Agora, se você tiver um contrato de longo prazo para alimentar uma térmica, é claro que essa térmica, ela deve operar em base. Você tem um take or pay. Tá. Então, se eu tenho um take or pay, eu vou procurar operar na base. Agora, eu posso ter uma térmica, por exemplo, com um contrato interruptível. Né? Ela opera, eu posso ter um fornecimento de gás e posso eventualmente interromper o fornecimento de gás. Por exemplo, uma térmica que vai funcionar só como peak shaving. Peak shaving, como picker ou peak shaving. Ela não vai consumir gás o tempo inteiro. Pois é, e faz o que com esse gás? Fecha? Não, normalmente você tem que procurar outras maneiras de, por exemplo, eu posso posso desviar isso aqui para um comercial, ou posso desviar para um residencial. Tá. Né? Por exemplo, hoje, vamos dar um exemplo concreto sobre isso. Nós temos um FSRU hoje que está lá em Barcarena, no Pará. Ele já está lá. Tá? Então, já existe um contrato de fornecimento de gás. Ele foi dimensionado para fornecer gás para 2 térmicas que são da New Fortress. Mas esse gás é de GNL. Esse gás de GNL. Pois é, esse é mais fácil de interromper, né? Você pode interromper. Mas o que eles fizeram? Eles inicialmente estão fornecendo para a Alunorte. Então, a Alunorte está sendo um usuário consumidor inicial do gás. Estável. Contínuo. Aí é mais fácil. É mais fácil. Agora, se você, por exemplo, eu faço um contrato interruptível com você, eu vou te fornecer, quando você operar, eu te forneço aqui um determinado volume. a hora que você não precisa mais, o que eu faço? Eu tenho que ter um plano B para fornecer esse gás para alguém. E ou gás ou energia, né? Ou energia. Também pode ser, né? Pode ser também. Agora, por exemplo, Ronaldo, hoje eu posso, como eu te falei, existem os leilões, hoje se fala em leilão de capacidade, modalidade potência, porque energia, nós temos muita no Brasil hoje, inclusive existe um descasamento hoje entre geração e energia, que eu posso até me deter um pouco mais nisso. Esse descasamento entre geração e energia, nós temos hoje um parque instalado aí, eu diria, de 180 gigawatts no Brasil. Parque instalado. Toda a geração do Brasil hoje deve estar em torno de 180 gigawatts. O que nós usamos disso hoje? 40%, 45%. Nossa! Por quê? Porque houve uma introdução massiva de quê? Eólica, solar, sim, mas essas geração, são interruptíveis. São interruptíveis. Agora,
A mini geração foi simplesmente, olha, o Ronaldo, coloca um teto solar pega o teto da sua casa e coloca todo. Bota aqui em cima, e uma área enorme aqui. Milhares. Está espalhado pelo Brasil. Então, essa uma geração distribuída, pequenininha, e que hoje é injetada na rede. Exato. Né? O excedente é injetado Exato. na rede. Eu acho que ninguém parou para pensar que esse crescimento poderia trazer até instabilidade no funcionamento da rede. Mas deixa eu voltar então eu vou complementar um ponto anterior. Então, quando foi feito o planejamento, por exemplo, lá de Barcarena, o FSRU chegou, as térmicas não estão operando, deve partir a primeira agora, acredito que até o final do ano, que é a Novo Tempo, e em 2027 é a Porto 100, ambas da New Fortress. Nesse momento, elas não estão operando, mas o FSRU já está lá, ele está fornecendo para a Alunorte. Ah, tá. Está fornecendo gás. Está fornecendo gás para a Alunorte. Mas, Fernando, a minha preocupação nessa história aí é essa questão da gestão do gás, da chegada do gás na térmica. Como é que você lida com esse assunto? Como é que se lida com esse assunto quando você tem a eventual necessidade de energia e você não pode... Claro que se você está fornecendo a partir de GNL, é fácil. Você para de transformar... Sim. O líquido em gás. Você vai pagar um take-or-pay de qualquer maneira. Você vai pagar um take-or-pay. Mas é fácil. Com o gás que veio por gasoduto, seja a origem que for, você faz o que com esse troço? Teoricamente, você teria que ter um plano B para eu ter talvez possa desviar para um fornecedor industrial, um fornecedor comercial, mas ele está pronto para receber esse gás. É uma equação complicada. É uma equação complicada. Reinaldo, a questão do gás, ela tem hoje uma certa sensibilidade. Eu posso tocar um passando nisso. Vamos falar, por exemplo, a nova lei do gás. Nós estamos falando que abril de 2021. Me lembro bem disso. Eu acompanhei esse processo, né, através da imprensa, através de uns papers especializados. Abril de 2021, foi estabelecido o novo modelo do gás natural. E ele previa uma série de coisas, né? Previa, inclusive, a modicidade tarifária. Modicidade tarifária, abertura do mercado, atração de investimentos. Olhando praticamente 5 anos depois, olhando 4 anos depois, houve a modicidade tarifária? Não. Se nós compararmos o preço da molécula hoje com a molécula há 4 anos atrás, houve uma diminuição, um decréscimo do preço da molécula? Eu diria que não. E é muito comum aqui no Brasil se comparar com o Henry Hub, por exemplo. O Henry Hub ontem estava $3. Vamos comparar com o Henry Hub? Não. Mas nós podemos chegar no preço do Henry Hub? Eu acho impossível. Também acho. Então, existem aqueles, eu não diria detratores, porque isso é uma palavra muito pesada, mas existem aqueles críticos contumazes, é o seguinte, olha, nada do que se pensou lá atrás, aquela mega atração de investimentos, a competição, os resultados do novo plano de gás, eles foram muito modestos em relação àquela expectativa original, também acho. Por isso existe muita crítica no mercado. Mas assim, mudou, na época que minha opinião, tá? Na época que se pensou a nova lei do gás, o cenário do dia seguinte foi completamente diferente daquele cenário anterior, sim. Onde ela foi pensada. Então, assim, não é uma culpa, dizer assim, culpa é uma palavra meio forte também, né? Mas não é uma culpa de quem pensou a lei do gás, e sim de uma mudança de cenário que era absolutamente inesperada. Houve algumas, digamos, variáveis... Não controladas, né? Não controladas, variáveis de perturbação. Isso. Que era muito difícil prever. Agora, outra coisa, Ronaldo, nós podemos tocar en passant, a questão do gas release. Até hoje, há pessoas que escrevem textos dizendo que a Petrobras ela é refratária a abrir o mercado. Houve recentemente, eu li 2 textos recentes criticando muito a Petrobras. A ABGás fez um texto, não criticando de forma veemente, mas mencionando que a Petrobras poderia ser mais flexível e tal. Então, muitos preferem
atribuir à Petrobras a culpa por não haver um mercado mais concorrencial. Por que não abre mais as UPGNs? Por que a Petrobras ela não sai mais do mercado de comercialização? Isso é uma discussão latente, Ronaldo, perdão. Isso é uma discussão latente que eu fico muitas vezes pensando, será que é por aí? Será que não é melhor sentar todo mundo numa mesa e... Nós precisamos do gás, nós temos hoje um parque termoelétrico pujante que funciona à base de gás natural. Hoje, inclusive, existem vários projetos para converter aquelas usinas a motores que usam combustível líquido para gás natural. Existem projetos, a Wärtsilä tem projetos para fazer isso. Inclusive, ela queria participar desse último leilão de capacidade, o LRCAP, que, se não me engano, até agora não saiu. Está sendo prometido, está sendo postergado. O LRCAP não sai. Então, Ronaldo, uma coisa é certa, termoelétricas vieram para ficar. Elas são hoje, digamos assim... a melhor solução que está disponível. É isso. Elas têm hoje um lastro do qual nós não podemos dispensar. Não dá para prescindir dela. Não, impossível. E geração em offshore? Geração Isso em offshore. pode ser uma solução para o Brasil? Pode ser geração offshore. Você fala geração eólica ou uma geração, por exemplo? Não, geração à base de turbina, a gás. Porque a gente tem lá uma questão, assim, uma visão muito simplista dessa história. A gente tem um volume de gás reinjetado. Enorme. Já me perguntaram várias vezes isso, eu vou aproveitar para te perguntar aqui. Uma solução não seria fazer geração próximo da fonte, lá dos campos do pré-sal, e exportar elétron para a terra? Só que há uma questão de natureza técnica, Ronaldo. Por exemplo, eu vou chegar a essa tua resposta, mas eu vou fazer uma digressão aqui. Se eu tenho uma usina que está a 2.000 quilômetros, por exemplo, do consumo, eu vou fazer uma linha de transmissão, né? A geração está aqui, isso, hipoteticamente falando. Assim, é um exercício teórico, mas que vai chegar onde você me perguntou. Eu tenho aqui uma usina, um grupo de usinas, e a minha carga está aqui. Eu tenho 2.000 quilômetros. Eu posso fazer uma rede de corrente alternada, é o que nós vemos aí. É o melhor? Não. Nessa distância é melhor fazer uma rede de corrente contínua. Só que a rede de corrente contínua... Por conta das perdas. Conta das perdas. A corrente contínua só tem perda ôhmica. Corrente alternada tem reatância, tem reativo, tem capacitivo, perdas capacitivas e a própria resistência ôhmica do cabo. E eu preciso de estações, eu preciso de subestações intermediárias. Então, o que é melhor? Por que eu não faço uma rede de corrente contínua? Cabo de corrente contínua. É até mais simples. Até mais simples, né? Mas eu preciso de uma estação conversora aqui, porque eu gero em CA. Você gera em CA. Preciso converter para corrente contínua, transmitir e reconverter para corrente alternada para a minha carga. Todas as nossas cargas estão preparadas para gerar em corrente contínua nessa faixa de potência não dá. Não dá. Vai gerar em corrente, todos os geradores nossos são para corrente alternada. Estou falando de geradores, por exemplo, 300, 400 megawatts. Sim, nessa faixa de potência seria tecnicamente inviável. Não tem como. Nós vamos gerar em alternada. A indústria toda está preparada para alternada. Só que eu preciso de uma estação de conversão aqui, uma outra estação reconversão lá. Isso é grande e caro. Toda tiristorizada, é grande e cara, manutenção complexa. Aí você diz, mas qual seria o break-even? A partir de que comprimento eu poderia fazer? Eu digo para você que em terra, a partir de 700 quilômetros... Já valeria a pena. Já valeria ter. Nós temos, por exemplo, você vê hoje, nós temos o quê? Nós temos um bipolo, 2 bipolos que vêm de Itaipu. Conversão Itaipu e vai para São Paulo. São dois bipolos de corrente contínua. Então, tem as estações de conversão e reconversão aqui. Nós temos hoje as hidrelétricas do Madeira, que é Giral e Santo Antônio. Então, eu tenho 2 bipolos de 600 kV vindos para cá, para
eles vêm para São Paulo. E tem 2 bipolos de Belo Monte de 2.400 quilômetros. Aliás, o do Madeira também são em torno de 2.400 quilômetros. Belo Monte, 800 kV. Caramba, 800 kV. Nós precisamos. As estações de conversão, Reinaldo, são gigantescas. são gigantescas. É um CAPEX pesado, é um OPEX complexo. Então, vamos imaginar pré-sal. Eu posso construir uma plataforma com uma geração, por exemplo, com turbinas aeroderivadas que são Sim. mais leves? Posso. Eu posso construir um ciclo combinado. Até isso dá, né? Até isso. Posso construir. E hoje nós estamos com... Esses últimos FPSOs, tem uma série de medidas que estão sendo tomadas para a melhoria energética do FPSO, inclusive o flare, né? Hoje tem um flare que é especial. Hoje nós temos os recuperadores de calor. Então, o calor de escape da turbina a gás eu posso usar e produzir vapor e daí Gerar de novo. Né? gerar de novo através de uma turbina a vapor. Isso hoje existe como ideia. Só que não E a parece... tecnologia dominada, né? Não, tecnologia dominada. A caldeira de recuperação é um trocador de calor gigante, né? É. Então, mas como é que eu faço para transportar isso para a Terra 300 quilômetros? Porque eu falei para você 700 quilômetros em terra. No mar, o break-even é outro. Porque dos cabos, projetos... Submarino. Nós estamos falando em um break-even talvez de 50, 60 quilômetros. Caramba. Então, se eu estou distante, eu já tenho que pensar o seguinte, mas peraí, eu vou gerar na plataforma em CA, eu vou ter que dar uma conversora na plataforma... Que é enorme. Enorme. Aí, o custo estrutural da plataforma é outro. Então, eu tenho que converter... A operação da plataforma é complicada, porque vai ser uma plataforma grande. Muito. E aí eu tenho que ter uma reconversão em terra. Então, Ronaldo, tecnologicamente é impossível? Não. Não é. Mas o custo é proibitivo. A questão é muito mais econômica do que técnica. Exatamente, é muito mais econômica do que técnica. Aliás, como são as próprias guerras, não? A guerra, depois de muito tempo, ela passa a ser muito mais econômica do que técnica. Na realidade, a guerra desde o começo é econômica. Porque é muito investimento desde o começo. Você tem que se preparar para ela. É o que está acontecendo com a Rússia. O que está acontecendo com a Rússia agora. Ela está sentindo o peso do custo da guerra. Exatamente. Então, não é nenhum impedimento. Agora, hoje, Ronaldo, há uma questão muito séria relacionada às renováveis, que eu te falei. Não sei se você tem lido sobre isso, que é o curtailment. Uhum. Curtailment é a interrupção de geração. Sim. E o ponto de inflexão para isso foi em agosto, eu me lembro bem disso, agosto de 2003, houve um blackout severo. Uma linha de, se não me engano, de 500 kV de Quixadá para Fortaleza caiu. Isso gerou um efeito cascata que comprometeu uma grande área. Mas o que houve? O que é isso tal? E agora, em Portugal e na Espanha, você lembra disso? Isso eu vi agora, recente. Houve um blackout enorme. E os americanos já estavam pensando nisso, por causa da introdução massiva também. Por exemplo, o Texas teve uma introdução massiva de renováveis, geração renovável. A Espanha é muito forte em renovável. Muito forte, muito forte. Então, o que acontece? Mas espera aí, o fato de eu estar introduzindo geração, que é uma geração que a gente chama, não é síncrona, ela é assíncrona, quer dizer, porque gera em DC. Isso. Gera em DC. Ela tá introduzindo variáveis de distúrbio. Quando foi instalando, ninguém pensou muito nisso e pensava-se que os modelos de análise de transitórios eletromecânicos que a ONS usa iam dar conta disso. E não. E não deram. Os modelos da ONS para análise de transitórios, eles não respondiam, eles precisam ser refinados para dar conta da entrada massiva dessa geração. Isso é tão importante. Que tem uma sazonalidade muito mais curta, exato, né? Exato. E sabe um outro ponto, Ronaldo? Elas têm o que se chama, elas diminuem o que a gente chama de inércia girante.
Todo sistema de CA, ele tem uma característica chamada inércia sintética ou inércia girante. Mesmo quando tem um problema, o gerador continua girando. Claro, se tiver um problema de sobrefrequência, ele vai desligar, mas ele continua ainda girando. Essas gerações assíncronas não têm isso. Então, elas diminuem o que se chama inércia girante do sistema. Dá um corte. É um corte. E isso daí introduz um distúrbio que o modelo não conseguia capturar. Então, o que a ONS passou a fazer? Cortar a geração, cortar a geração. E isso chegou a um nível alarmante, Ronaldo. A um nível alarmante, por exemplo, nós tivemos aí já nesses últimos tempos corte aí de 2 gigawatts, Caramba. 2.000 megawatts de geração eólica solar, e isso representa mais ou menos 18 terawatt-hora de energia. É muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Então, isso é um problema hoje que está sendo estudado. Para você ter uma ideia, Ronaldo, em 2023, os americanos criaram um grupo de trabalho para estudar isso, 2023. Caramba, é bem recente então, né? É bem recente, porque essa introdução massiva dessa geração, ela é relativamente recente. Ela começou de uma maneira amena e depois cresceu de forma exponencial. Uhum. E ninguém pensou no refinamento dos modelos. Entendeu? Entendi. Fernando, a gente está chegando aqui ao final da nossa conversa, está muito boa, diga-se de passagem, mas eu quero te fazer uma pergunta bem técnica, assim. Por que ainda existe termogeradores em ciclo aberto no Brasil? Ronaldo, Aliás, não é só no Brasil, né? Tem fora do Brasil nos Estados também. Unidos tem muitos. Por que se desperdiça essa energia? Não, É uma questão econômica? É uma questão De investimento? De investimento, mas não só isso. Por exemplo, vamos ver o modelo que está implantado no Brasil hoje. Eu posso ter uma térmica para não funcionar. Se eu tenho uma térmica para não funcionar, eu não vou colocar um ciclo combinado. Fato. Por quê? É uma térmica, como existem muitas nos Estados Unidos, que a gente chama de peak shaving, como você falou, ou picker, que eles também chamam. Essa térmica ela vai entrar nos horários de pico. Então, se ela vai entrar nos horários de pico, ela não vai funcionar. Não faz sentido eu ter um ciclo combinado. Essa foi a melhor resposta que já me deram até hoje. Não tem sentido. É isso. Ciclo combinado é para funcionar na base. É óbvio. Porque eu parto a turbina a gás. Hoje, por exemplo, você pega uma turbina da GE, tem aqui em Porto de Sergipe 1, nós temos 37HA02. Você tem uma ideia, cada máquina, cada turbina a gás, cada uma produz 380 megawatts. A turbina a gás. É um monstro de 400 toneladas, Ronaldo. Cada uma delas. Então, eu passo uma turbina dessa, o ramp-up dela é de 60 megawatts por minuto. Em 10 minutos eu coloquei a máquina na velocidade de sincronismo, Ronaldo. Agora, o sistema de vapor demora muito. Demora muito. Eu tenho que aquecer, porque senão eu provoco um estresse térmico enorme na caldeira. Então, o sistema de vapor demora. Não serve para esse tipo de... Eu nunca vou usar um picker com um sistema combinado. Então, o ciclo combinado... Não, faz todo sentido, Fernando. O projeto para operar em base. Uhum. E eu posso ter um picker, e isso é admitido pelo nosso sistema, claro. E ele te paga o quê? O custo fixo para você ter Não, é verdade. Parado. A conta é feita a priori, né? É claro. Na hora que o cara entra no leilão lá... Ex ante. É tudo antes. Ex ante. Então, ele te faz uma proposta do seguinte, olha, Ronaldo, por exemplo, esses leilões de capacidade que vai ter agora, é para você ter até... Você pode declarar uma inflexibilidade, Ronaldo, é possível. Você diz, olha, abaixo disso aqui eu não... Não, você diz o seguinte, olha, eu quero operar. Opa, peraí, operar? Mas qual é o seu custo variável unitário? Seu custo variável unitário, você quer operar em base com esse seu custo variável unitário? Não. Porque a ONS hoje, quando ela empilha as térmicas... Olha, Ronaldo, isso aqui a gente poderia ficar 5 horas conversando. 5 horas conversando. Tem assunto pra caramba aí, muito, né? Muito. Eu adoro esse assunto. Eu estudei isso profundamente, Ronaldo. A ONS, quando empilha, ela diz... Porque a ONS, ela diz o seguinte, olha, eu tenho que atender essa carga hoje. Tá? O meu perfil esperado é esse... E eu tenho que atender. O que eu vou colocar de geração?
Ó, eu vou colocar hidrelétrica tal, termoelétrica tal. Então, ela empilha, ela faz um empilhamento baseado no seu custo variável unitário. Se o seu custo variável é baixo, é inferior ao custo marginal de operação, ela diz, opera aí, Renato. Opera aí. Porque a função objetivo dela é o menor custo de operação do sistema. Claro. Né? Porque a tarifa dela está pré-definida lá, Exatamente. Né? É isso. Exatamente. É isso. Então, ela quer o menor custo. Então, entendeu, Ronaldo? Então, operar, ela te coloca como ser uma ciclo aberto, como picker, mas ela diz, ó, teus custos fixos estão cobertos, o que eu vou te pagar, eu vou cobrir, inclusive, o teu custo de investimento. Agora, se você operar, nós vamos pagar o custo variável. O custo variável. Custo variável. Em outra tarifa. Sim, sim. Em outra tarifa que não aquela combinada para ele. Mas quando você entrou no leilão, você já declarou seu CVU. Ah, tá. Isso faz parte. A EPE, na verdade, a EPE calcula o seu CVU a partir dos dados que você fornece. A EPE que faz isso? Calcula o seu CVU. Então, Ronaldo, esse é um tema, rapaz, tão rico, Ronaldo, que nós podemos ficar horas discutindo isso, porque isso é o que dá energia para o Brasil. É o que garante a energia do Brasil. Né? Exato. E hoje essa questão do curtailment, ela está muito preocupante. Por quê? Porque o sujeito investiu. Sim. E ele não está sendo ressarcido. A ONS disse assim, peraí, você investiu, Ronaldo, né? Você criou um parque eólico aí, colocou seu dinheiro, e a ONS disse o seguinte, Ronaldo, tu não vai operar não. Como é que eu vou ressarcir você, Ronaldo? Não vou consumir a tua energia. E qual é a sinalização que eu estou dando para outros investidores? Que poderiam vir a posteriori, né? Exatamente. A sinalização é ruim, né? Ruim, muito ruim. Mas a ONS tem que refinar os modelos dela. Esse é um assunto para um outro podcast. Olha, nós podemos... Tem muito assunto. Nós podemos fazer Já combinamos um sobre Ucrânia. Esse nós vamos falar. Não. Esse vai ser bacana. Vou falar sobre as visitas lá que eu fiz às fábricas de turbinas. Como era o nome daquela fábrica de turbina que nós fomos lá? Nós fomos, olha, eu vou te falar. A minha memória é muito boa, porque eu gostei muito daquela viagem. Foi espetacular. Nós fomos a Mykolaiv, eu e a Sandra Soto, que era economista, lembra? Isso. Nós fomos a Mykolaiv visitar duas fábricas, a Zarya e a Mash Project. Essas eu não fui. Não, você não foi. Essas não fui. Que são, na verdade, ligadas. Depois nós fomos a Zaporizhia visitar Motorsish. Essa eu fui. Depois nós fomos a Kharkiv visitar Turboatom. Também fui. Lembra disso? Turboatom, isso mesmo. E daí nós pegamos aquele jatinho. Isso, que o piloto decolou quase na vertical. E fomos para Kiev, para aquela reunião final. Isso, lá no Ministério. No né? Ministério. Isso. Me lembro. Viagem sensacional. Sensacional. Depois eu fiz muitas. Olha, eu estou tomando muito teu tempo, Ronaldo, mas esse assunto me empolga tanto, rapaz. Eu sou tão Mas empolgado. a gente tem que fazer um podcast específico sobre essa fazer, missão. Ronaldo. Vamos fazer. Eu acho que eu vou tentar reunir as pessoas que foram e aí a gente faria uma mesa maior aqui. Você lembra? O Jair e o Lincoln Rumenos guardado. Lincoln guardado. Foram para Simferopol, na Crimeia, que é a capital da Crimeia, Simferopol. Exatamente. Tiveram lá para dar opinião se dava para produzir em águas profundas exatamente, ou não. Exatamente. Eles queriam colocar, eu me lembro, os ucranianos queriam colocar uns blocos no Golfo de Kerch. Isso. E ali explorar. O Jair foi com ele. Jair Maués. Não, era o Jair. Não, Jair Maués, não. Não, Jair. Caramba, não tô me... Eu não me lembro o sobrenome. Ele era geofísico. Isso. E o Lincoln guardado, geólogo. O nosso amigo Pustilnik foi com Hélio para Sumi. Isso. Exatamente. Sumi, para ver a parte de equipamentos, tubos, né? Vamos contar essa história. Cara, essa é uma história sensacional. Eu tenho muita coisa na minha cabeça, Ronaldo. Eu tenho muita cabeça. Vou resgatar o relatório que eu fiz. Eu tenho ele lá em casa. Eu acho, sabe o que eu fiz? Eu digitalizei todo ele. Ah, bacana. Está no meu computador, eu tenho que olhar. Procura lá que vai ser bom. Tá bom. Fernando, obrigado pelo convite, pela conversa, foi ótimo. Ótimo. Muito bom. Eu adoro esses assuntos, para mim me apaixonam, Ronaldo. Isso aí.